Super Talks. Vamos abrir a porta ao mundo das marcas. Um convidado, Várias experiências. visões distintas. Super Talks. By Super Brands. Ok, bem-vindos ao primeiro episódio das Super Talks, o podcast da Super Brands. Queremos desde já agradecer-vos. Agradecer também aqui ao nosso primeiro convidado, Edson Ataíde, pela disponibilidade de se poder juntar a nós. No fundo, se nós lhe pedirmos para pensar numa marca durante pelo menos um minuto, para além de se lembrar daquilo que é o nome, o que é que são as cores, o que é as letras, a forma de logotipo, na verdade nós também muitas vezes temos que nos lembrar daquilo que é a relação que temos com a marca. Os logotipos mudam, as cores mudam, tudo isso muda, mas às vezes a forma como nos entra na cabeça, no coração, é muito diferente. É aqui que as marcas efetivamente às vezes conseguem distinguir, criando ligações com o público de alguma forma, permitindo-nos que nós consigamos desenvolver sentimentos e sensações, e é um aspecto muito importante. Portanto, é à volta disto, das sensações do público e das ligações conscientes ou inconscientes que se conseguem, através dos slogans, das imagens, dos símbolos, muitos outros elementos, que nós na verdade muitas vezes conseguimos que se afirme um determinado produto, um determinado serviço, mas às vezes também através das pessoas. Para nos dar exatamente estas respostas é o tema que nós aqui temos hoje, que é como despertar sensações e criar conexões. Como é que as marcas se relacionam com os públicos, que nós trouxemos aqui, de facto, um dos publicitários mais conhecidos do país, o Edson Ataíde. Nascido no Rio de Janeiro, certo? Espero que não me esteja a enganar em nada. Com nacionalidade portuguesa, com cerca de 40 anos de experiência em publicidade, em agências e sem ser em agências. Na verdade, hoje é atualmente CEO e diretor executivo da FCB Lisboa. Mais 700 prémios importantes nesta área, obviamente. Isto eu diria que é também uma das coisas que faz o Edson ser uma das personalidades de excelência dentro desta matéria, e em paralelo à carreira publicitária, obviamente também trabalhou já na área da consultoria, ligada à parte política e ciência política. Portanto, no fundo, és um homem dos 7 ofícios, desde professor a produtor musical, apresentador de programas. Portanto, na verdade, o conceito criativo no seu sentido muito amplo. Edson, antes de entrarmos aqui no detalhe das marcas, deixo-te a primeira pergunta, que tem a ver, no fundo, se tu te lembras ainda do que é que sonhavas ser quando eras pequeno e porquê é que sonhavas isso? Olha, para já, obrigado pelo convite. Estou muito honrado de ser o convidado número 1 aqui do programa. Espero contribuir com alguma coisa. Curiosamente, eu fui daquelas crianças que desde muito pequeno eu gostava de ver os anúncios, a televisão, ou seja, eu sou um clichê do que seria o criativo publicitário, né? E repetia os anúncios, e decorava os textos, e decorava as músicas, e na prática não pensava em ser publicitário. Apesar disso, eu queria ser médico ou advogado, ou engenheiro, mas muito médico e advogado, depois só advogado, e depois chegou a hora de eu ter que escolher qual é a carreira que eu ia fazer, e eu tive que fazer isso com 15 anos, 14 para 15 anos, eu entrei para a faculdade com 15 para 16, coisas do sistema educacional brasileiro, e eu achei que eu não tinha idade para fazer direito, e eu não podia ser advogado com 20 anos, eu não achava isso razoável. Aí eu fui ver, e de repente eu queria comunicar, queria escrever, pensei em ser jornalista, e depois pensei em ser publicitário, porque ganhava mais dinheiro na época. Portanto, começaste bem antes daquilo que é hoje o normal, portanto também já passaram alguns anos, as sociedades estão diferentes, e portanto, mas continuas na verdade a fazer aquilo que quiseste fazer logo com 15 anos. Porque eu comecei logo a trabalhar em agência, entre 15 para 16, com 17 já estava trabalhando em agência, então faz 40 anos que eu estou nessa lead. Às vezes até já saí algumas vezes, já me reformei 2 vezes pelo menos, mas acabo voltando porque eu costumo dizer, já que você sabe fazer uma coisa, não tente fazer outras, mas faça aquilo que você sabe fazer melhor, né? Então eu até vou fazendo outras coisas, vou treinando, experimentando, comunicando sempre, sempre na área de contar histórias, de uma maneira ou de outra, mas o know-how de saber montar o que eu chamo de persuasão comercial, eu acho muito interessante, sempre achei muito interessante. Então eu tento emprestar essa minha experiência
as marcas. Já não é propriamente a agência, o mundo da agência que faz parte da tua vida, é a tua vida que já está dentro dele e já não tem essa... Isso já não é propriamente uma obrigação, já faz parte da tua gente. A propósito disto, coloca sempre esta questão, as agências estão muito ligadas às marcas e foi obviamente também um dos temas que queremos trazer para aqui. Nós sabemos, por exemplo, que no nosso caso, o nosso nome são os nossos pais que nos dão, o nosso nome escolhem e nós temos, apesar de haver algumas pessoas que eventualmente possam depois alterá-lo, mas esta é a prática. Nas marcas, daquilo que é a tua experiência, quando tem que se encontrar um nome, quando tem que se encontrar uma cor, um logotipo, de onde é que começa este processo? Não começa necessariamente pelos pais da marca. Os pais da marca podem variar muito. Pode ser do lado do cliente, pode ser do lado da agência, do criativo. Como é que este processo funciona? Olha, eu costumo dizer que quase tudo pode começar de qualquer seja o lado e quase tudo que pode ser consertado é com dinheiro. Ou seja, se você escolher um nome ruim e tiver dinheiro para repeti-lo muitas vezes, ele até parecerá certo. Se o produto é maravilhoso, se tiver um nome equivocado, é provável que atrapalhe no início, mas depois, se ele for tão bom o produto em si, ele vai ultrapassar esse problema. O ideal é que não seja assim. O ideal é que você tenta escolher o melhor nome, associá-lo ao melhor produto e que tenha a melhor comunicação e a melhor embalagem e a melhor logomarca e, enfim, tenha o melhor de tudo para chegar no mercado cada vez mais competitivo para tudo, né? E ver se as coisas funcionam. Agora, por exemplo, meu nome, Edson Ataíde, não é um nome muito comum em Portugal. Foi minha sorte. Quando cheguei em Portugal, só tinha eu com esse nome, né? Então, você vai fazendo um trabalho, você vai construindo uma marca, né? É um bocado injusto para todos os Pedros, os Paulos, os Antônios da vida, mas, né? Então, ajuda a ter um nome um bocado errado. Pode ser bom, pode ser uma estratégia correta. Certo, esse valor, essa diferença, na verdade, muitas vezes, e estavas a falar do investimento, às vezes não é apenas o valor, não é apenas o custo em si que tem a ver com o que é atribuído à marca, à criação da marca, tem a ver com o valor que se consegue criar na própria marca, é isso, no fundo, não é? No fundo, tente fazer o melhor, mas assim, se não der certo, provavelmente não tem um culpado só. Em geral, vários condicionantes concorreram para aquilo acontecer, esse erro de mercado. Mas obviamente tente acertar. Mas às vezes tem muita ansiedade. Eu quero o nome perfeito. Mas qual é o nome perfeito? O nome perfeito é o que você gosta, né? Não tem ciência que qual é a logomarca perfeita. É o que o dono achou bonita. É assim que funciona o ser humano, é assim que ele processa, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja no Alasca, na Patagônia. Por mais ciência que há, no final é uma questão de gosto. Exatamente. Estavas a falar aqui num tema interessante sobre o mercado ser cada vez mais competitivo e sobre todas estas questões. Como é que se consegue hoje trabalhar desconstruir essa ideia de que a criação de uma boa marca tem apenas a ver com muito investimento ou com a sorte que temos de efetivamente conseguirmos, nem todos nos chamamos Edson, não é? E, portanto, a sorte de nós conseguimos entrar no mercado e fazer algo diferente. Achas que neste mercado mais competitivo que vamos tendo cada vez mais, como é que se consegue criar essa relação com um público específico? Como é que isso acontece? É sorte ou há aqui, tem que haver esta cooperação entre a visão, diria, do criativo, da própria agência, com a visão do negócio que o cliente muitas vezes tem? Olha, a única pessoa que de certeza ganha dinheiro com sorte é o dono da lotérica, né? Essa pessoa ganha dinheiro com sorte. Todos os outros vão ter que investir alguma coisa e provavelmente não ganhar a primeira. Você tem que ter, para já, mais uma vez, né? Você tem que entender que o que você está fazendo realmente é bom. 2, que cumpre a necessidade de alguém, mesmo que esse alguém não saiba ainda que tenha essa necessidade. Que você saiba comunicar com essa pessoa usando o meio disponível, porque é o meio que está disponível para todos, ou um que você inventou. Então, assim, não há uma receita de bolo, não tem uma receita do sucesso. É mais fácil até achar a receita do fracasso. A do sucesso será uma composição. Muitas vezes os clientes
falam comigo, né? Perguntam, mas será que o ideal não é usar uma figura pública na comunicação? O ideal não é usar uma música? O ideal não é usar animais? Eu falei assim, olha, eu nem sei ainda qual é o produto. Como é que eu vou saber qual é o ideal? Depois de saber qual é o produto e de entender o que ele quer realmente se disponibiliza a fazer no mercado, ou seja, né? Ele é de baunilha, ele é de couro, ele é mais barato que os outros, é mais caro que os outros, né? Depois eu tenho que entender quanto é que você tem para investir, porque é muito óbvio, né? Se você vai produzir uma coisa que no final terá uma margem de 100, é possível que você não queira investir 1 milhão. Né? A não ser que você tenha um otimismo muito grande a longo prazo, né? Então tem muitas racionalidades em volta. O que não pode é querer tudo. Isso que é uma coisa que eu sempre falo para os clientes, ou seja, maravilhoso, né? Você até quer ver tudo. Eu posso trazer tudo para você. Vai me dar muito trabalho, vai cansar a minha equipe, mas eu posso trazer tudo. Não vai adiantar nada. Se você só tiver verba para fazer 10% daquilo, era melhor ter pensado do tamanho da sua verba. Provavelmente não seria tudo, mas seria algo muito mais eficiente e eficaz por esse dinheiro que você tem. Então, assim, o que é preciso ter uma racionalidade, mais uma vez, alguma calma. Eu costumo dizer assim, cliente ansioso, marqueteiro ansioso, não é uma receita para felicidade. Publicitário ansioso não é uma receita para a felicidade do consumidor também. É importante que todos pensem que, assim, mais uma vez, qual é a melhor maneira de fazer, nesse caso específico, hoje, para falar com aquelas pessoas. Se você começar a conversa assim, a probabilidade de você acertar é muito grande. E mesmo assim você erra. Sim, isso à segunda-feira é fácil ganhar a lotaria. O problema é antes de fazer o investimento, obviamente. Usaste uma palavra muito interessante, que falaste em animais, e obviamente eu diria para as pessoas que podem estar-nos a ouvir, ligados a este grande mundo das marcas, das agências, da publicidade, não sai da nossa cabeça aquilo que foi provavelmente um dos teus primeiros trabalhos aqui, com a Telecel. Queres contar um bocadinho dessa história? Como é que isso chegou? Como é que isso se tornou tão diferente? Já deves ter respondido esta pergunta várias vezes, mas como é que o Toshin, de repente, passados tantos anos, não sai da cabeça das pessoas que continuavam a ouvir aquilo? O filme é de 95. Já temos uns aninhos aí. Está quase a fazer 30 anos. Está quase a 30 anos. Isso começa já com um briefing muito concreto de um cliente, que no caso a marca era a Telecel. O cliente em si era o Luiz Ribeiro, que não está mais entre nós, mas era um grande homem de comunicação. Depois ele foi CEO do Público, inclusive. Se tornou um grande amigo. É possível gerar essa relação de respeito e de carinho entre um cliente, né, e um criativo, né, publicitário, a ponto de depois, não foi na hora, foi depois, né, mas enfim, começa com um briefing muito concreto, muito simples, e ao mesmo tempo complexo, né. Queremos popularizar a venda dos aparelhos, né, das linhas, né? Até então só a classe média alta é que achava que aquele produto teria utilidade, possibilidade para eles, e isso era uma parte do briefing. E tinha uma segunda parte, queremos usar como argumento de venda que a nossa rede já atinge todo o país. Então você começa um objetivo de o que eu quero no fundo, repulsionar o meu produto, né? E tem já aqui uma qualidade desse produto que seria única, né? Então, esse serviço é o que tem a melhor cobertura. Se você espremer o filme do Toshin, é isso que ele vende, né? Em vez de ter um executivo, ter um engenheiro, um médico, você tinha lá um pastor no meio do nada, e esse nada representava que haveria ali uma cobertura. Tirando isso, o que há é uma estrutura criativa. Há uma história para contar. Durante o processo da criação, a gente desenvolveu uns 15 guiões diferentes. Tinha um que eu adorava, que era de dois alentejanos conversando, e eles não atendiam o telefone porque, enfim, eram alentejanos e tal. Do outro atende, o compadre vai atender. Não, compadre, atende o senhor. Aí ninguém entendia. Pronto. E que eu até achava mais engraçado. Mas o cliente, no caso o Luiz, virou e falou: não, você está errado. O melhor filme é esse aqui.
E eu assim, jura que era esse aí? Que era um dos primeiros da leva que eu tinha criado. Tá bom, eu também gosto. Tá? Eu gostei amado do Alentejano. Não, é esse aqui. Então vamos fazer. Então vamos agora fazer isso acontecer. Aí você começa uma parte também que está se caindo em desuso, infelizmente, que é o cliente desaparecia depois disso, no sentido lato da coisa, ou seja, é óbvio que tinha uma reunião de produção, onde a agência apresentava quais eram as opções de atores para fazer as coisas, com a locação, tudo, havia sempre isso, mas havia uma coisa, não, vocês acham que esse é o melhor ator? Eu falei, mas por quê? Eu acho que eu que tenho a cara mais engraçada, eu só preciso que ele faça num close, explicite todo o personagem. Os outros atores eram bons também, mas esse tinha um melhor desenho. E era aquele que, na hora de fazer o Toshin, foi o que fez o Toshin mais diferente. Porque o Toshin não existia. Ou seja, o Toshin, para mim, assim, é um sotaque de lugar nenhum, mas que representa alguém que não é de Lisboa. Né? E ele fez o Toshin do jeito que ele achou. Os outros tentaram imitar Alentejano, tentaram imitar do Porto, tentaram imitar Soriano, cada um tentou imitar, esse não tentou imitar, né? Foi um contributo natural, criativo dele, a prosódia, né? E o cliente aceitou, em vez de querer o ator mais bonito, ou o ator que representava mais especificamente o target que seria atingido, não, aceitou a opinião artística. E às vezes que se perde nesse nosso mundo publicitário, nos últimos tempos, essa noção de que a direção artística sobre o trabalho é muito importante, porque aquele conteúdo, quando vai para a televisão ou quando vai para as redes sociais, ele vai estar competindo com outras comunicações de produtos tão bons ou melhores que o seu. E a pessoa vai parar para olhar, não porque o seu produto é excelente, mas vai parar para olhar porque aquele anúncio é eficiente em chamar a atenção no bom sentido. O que eu falo do bom sentido você pode chamar a atenção como você quiser. Se você colocar mulheres nuas, vai chamar a atenção. Até tinha um estudo nos Estados Unidos, na década de 70, que dizia que as 3 coisas que mais chamavam a atenção no anúncio: mulheres nuas, cavalos e bebês. Eu falava, então, se quer o anúncio ideal para chamar atenção, é só isso que você quer? Faço. Pega um cavalo, coloca uma mulher nua, amamentando, andando com ele pela pradaria. Toda a gente vai prestar atenção. O fato de você vender um carro é irrelevante, ou seja, você quer só chamar atenção, vá em frente. Então, é importante que essa direção artística seja ouvida, respeitada e acreditada. É como no cinema, ou seja, o produtor de Hollywood, ele quanto mais anos tem de experiência, mais respeitada é a sua opinião sobre a escolha de um cast de um filme, ou sobre a banda sonora de um filme, ou sobre um acerto no guião. E muitas vezes no nosso mercado, eu nunca fiz um filme, mas eu vou lhe ensinar como fazer. Eu acho que às vezes a falta de humildade é um sinônimo depois de um trabalho que não é tão bom como poderia. É mais desafiante nos dias hoje, ou seja, se eu percebi daquilo que tu de alguma forma sentes, é que nos dias de hoje muitas vezes essa direção artística criativa é mais vezes colocada sob pressão de o que é que eu, do meu lado enquanto cliente, acho que deve ser ou acho que funciona. Há menos equilíbrio? Sentes isso? Sentes essa diferença? Não só sou eu que sinto, e não é só em Portugal. Essa é uma questão generalizada no mundo inteiro. Há uma noção, talvez, de que como eu estou a pagar o serviço, eu sou o dono da receita. Mas veja bem, você chega num restaurante e você não um bom restaurante não faz isso, né? Você chega lá assim, não, fala lá ali pro mestre, pro chefe, que aquela alcaparra eu quero que seja milho. E depois o robalo, não é robalo, coloca uma bifana. Vou provar, e se não gostar, não pago. Né? Isso não vai acontecer, né? Claro. Ou seja, né? Então, às vezes acontece, tinha tudo para dar certo, mas depois opções artísticas testadas e imaginadas não foram respeitadas, aí depois o resultado fica insosso. De quem é a culpa? Eu costumo dizer que a culpa é de todos. Quando a culpa é de todos, significa que alguma coisa lá atrás deveria ter tido um bocadinho mais de dono.
Eu tento, no limite do possível e da educação, e obviamente eu estou a vender serviço, ou seja, obviamente eu não posso obrigar ninguém, nem devo obrigar ninguém a fazer nada, não faço, mas eu tento manter essa autoridade, porque eu sei que ela será útil, né? Não por vaidade, não porque eu acho que eu saiba tudo, não, tem imensas dúvidas. Agora, uma coisa é ter dúvidas sobre um caminho que eu já estou a trilhar, que eu já estou a apontar, vou corrigindo. Outra coisa é ter certeza que o caminho está errado, aí vai muito mais difícil de conseguir virar o jogo. E essa relação de confiança que se estabelece é fácil? É difícil? Estavas aqui a comentar exatamente essa relação que se estabeleceu com o Luís, que acabou por depois até evoluir para uma relação também pessoal. Essa relação é normalmente uma coisa que demora muito tempo a solidificar-se? É mais volátil nos dias que correm? Como é que sentes isso? E porque isso, na verdade, depois também se coloca na relação que se estabelece entre as marcas e os próprios consumidores. É mais volátil? É menos? É mais difícil? Olha, é que parece que... Mas é engraçado, a gente vai falando sobre isso e parece que a gente está num site de encontros, né? Porque assim, já teve de tudo. Teve amor à primeira vista, teve relação que foi conquistada com o tempo, teve vez que começa muito errado com o pé esquerdo. Casamento de conveniência acontece, né? Porque é uma marca que, entretanto, contratou uma agência e mudou a equipe de marketing e aquilo já tá contratado, não tem como mudar, mas não é o desejo. Então, tem de tudo. O que eu advogo só, e sempre divulguei isso, que é suposto as duas partes estarem felizes. Eu não gosto de trabalhar com um cliente que não esteja contente. Eu sempre falo, olha, melhor não. Há muitas empresas no mercado, são muito competentes também, ninguém é obrigado a trabalhar com ninguém, não vamos transformar uma relação que deveria ser produtiva numa relação de infelicidade mútua que vai levar com certeza a um divórcio não amigável ali na frente. E já tive, graças a Deus, oportunidade de terminar relações que depois voltaram. Porque aquele não era aquele momento, o equilíbrio não era bom para aquela relação, às vezes partindo do meu lado, às vezes partindo do outro lado, mas depois que as coisas mudam, que digamos que outras situações, culturas entram no jogo, se calhar podemos voltar a trabalhar. Eu tenho uma outra coisa minha que eu gosto muito. Eu tenho muito cliente recorrente que trabalhou comigo em agências diferentes e inclusive em marcas diferentes. Eu sempre acho que conseguir fazer isso é muito bom. É bom outra vez para ambas as partes. Pessoas já se conhecem, já sabem se conversar, e vamos tentar então transformar isso em produtividade, fazer com que o trabalho escorra melhor e que o consumidor lá na frente perceba. Não sei quem fez, mas fez com prazer, com certeza. E a pessoa que assiste um filme, uma peça, lê um livro, vê um spot publicitário, ela consegue entender quando tem prazer envolvido. E agora, vendo do lado da relação da marca com o seu próprio público, muitas vezes há esse desafio também. Coisas correm bem, coisas correm menos bem. O que é que, na tua visão, são os aspectos centrais para que a marca consiga ir mantendo essa relação, essa fidelidade que tem com o seu consumidor, com o seu público? Como é que isso se constrói na tua visão? Olha, uma coisa que eu acho muito importante, pode não ser uma panaceia, mas é um bom começo, é a constância. Quem trabalha em publicidade e quem trabalha em marketing sofre às vezes de uma certa ansiedade de querer mudar as coisas, ou querer ser novidadeiro. E o consumidor, coitadinho, está no canto dele, tratando da vidinha dele, tem lá as preocupações, o chefe é chato, a criança está doente, a sogra veio e está atrapalhando, a mulher não está contente com você sair com os amigos ver o jogo, ou o contrário, enfim. E aí tem uma marca que está tentando vender um produto. Aí, passados 6 meses, ele até prestou atenção, até entendeu, até gostou. Olha que eu gostei desse filme, ou desse anúncio, desse cartaz. Que difícil, né? Que difícil entrar na vida das pessoas e fazer com que elas prestem atenção numa mensagem comercial. Aí depois ela até se empolga e quer provar aquele produto, ou lembra mais facilmente de comprar aquele produto que já era cliente dele. E quando está tudo funcionando, alguém fala assim, não, tá cansado, estamos cansados disso. Olha, vamos mudar o slogan, vamos trocar agora, não quero mais esse fundo, é com outra cor, e o posicionamento é outro, porque passou 6 meses.
passou um ano. E aí o consumidor que já até estava feliz, né? O que é isso? Vai se perder, é uma forma de se perder. O miúdo continua doente, o chefe continua chato, a mulher continua reclamando, a sogra não sai de casa, e agora essa marca também resolve me complicar a vida. Já nem sei se eu gosto mais deles. Eu gostava da versão anterior. Então eu costumo dizer, consistência e constância é uma coisa muito importante, porque facilita muito a vida. Eu costumo dizer, levantar um avião exige muito esforço, né? Você está lutando contra leis da física, né? Tem que colocar aquela coisa pesada no ar. Quanto querosene é gasto com isso, né? Tá no ar, velocidade de cruzeiro. Vamos em frente. É óbvio que tem que ter, de vez em quando, vamos alterar alguma coisa. E em algum momento realmente é importante reposicionar. Agora, trocar por trocar é um grande serviço a todos, a todos os envolvidos. Muitas vezes há essa noção de que os números poderem, lá está, como tu dizias, com o avião pode ir na sua velocidade de cruzeiro e a certa altura apanhar turbulência e manter, ou não, ou ter que baixar a altitude, etc. Nas marcas acontece muitas vezes isto, ou seja, a tomada de decisão ser mais volátil, muito por causa dos números, porque eu avalio os números ao fim de 6 meses e não cheguei onde queria e de repente decido mudar apenas por isso. A questão dos números, de facto, no imediato não são o aspecto central da estratégia. Olha, são mundos separados, embora que se cruzem, né? Nenhum publicitário tem acesso a todos os números das empresas com que anuncia. A gente sabe alguma coisa filtrada, às vezes sabemos mais, às vezes temos mais abertura com o cliente, muitas vezes nenhuma abertura. A gente tem que se virar, no fundo é claro. Isso, né? Mas uma coisa é certa, eu nunca vi nenhum diretor de marketing satisfeito. Não existe, é mais fácil achar um unicórnio. Significa que os números estão sempre errados. Se atingiu 100, porque na verdade a pressão também vem de cima, né? Se conseguiu 100, o patrão vai dizer, então podia ter conseguido 150. Se era para ser 150 e conseguiu 145, viu só? Não fez o suficiente. E às vezes sim, pode ser, tem que mudar tudo. Porque mais uma vez, é óbvio, quanto maior a marca, quanto maior o mercado, a indústria, quanto mais madura ela for, menos está exposta a opiniões que são apenas palpites e que interrompem um trabalho de técnicos, às vezes de muitos técnicos. Mas o certo seja aqui, seja nos Estados Unidos, o dono acordou de um jeito, ele vai querer outra coisa. Ontem mesmo, estava lendo isso ontem, dois responsáveis de marketing da maior cerveja americana, que é a Budweiser, foram demitidos porque aprovaram, os caras nem aprovaram eles diretamente, mas alguém aprovou o uso de uma influencer transgênero para fazer uma publicação no Instagram. E isso causou um rebuliço porque uma parte dos eleitores do Trump não gostam. E a marca caiu 17% depois disso. 17% do mercado de uma marca de cerveja nos Estados Unidos é muito dinheiro. E entre esses dois profissionais foram demitidos. Bom, eu não estou no plano de mercado deles. O que eu sei é que a marca está posicionada daquele jeito já há algum tempo. Essa peça de comunicação foi só uma peça de comunicação, mas não foi nem um spot de televisão, foi o patrocínio de um post de uma pessoa, de um influencer. Mas o dono chegou e falou, não, está errado. Ou seja, vamos cortar isso aqui. Há aqui um mundo também para explorar da visão positiva, ou seja, há muito mais a necessidade de também se valorizar os aspectos positivos e não apenas os aspectos negativos, que são obviamente muito importantes para toda a área da comunicação, do marketing e do branding. Voltamos à história, é importante ter calma e olhar cada situação e ver o que é de positivo e o que é de realmente negativo. Houve um tempo que havia mais controle também. Quem pagava tinha mais controle. A publicidade era mais passiva no sentido do ponto de vista do consumidor, né? Eu tinha que comprar jornal, eu tinha que ler notícia, eu tinha que ouvir rádio, eu tinha que ouvir música ou notícia, eu tinha que ver televisão e os anúncios entravam por ali. Hoje em dia não há mais mesmo assim, sabe? Então, por ser menos passiva, também leva essa atividade do consumidor de maneira diferente, que se expressa de várias maneiras. Uma delas é esse ativismo de consumo.
Uma parte da sociedade pode não concordar com o ponto de vista da marca sobre algo e por isso vou exercitar deixando de comprar. Você pode ter uma Nike que num momento como esse, há 2 ou 3 anos, chega à conclusão, não nos querem? Ótimo, também não queremos vocês. E por isso sobe do outro lado em termos de vendas. Ou tem uma marca, como no caso a Budweiser, que não, estou com medo e vou demitir os meus diretores de marketing. Certo. Eu, sinceramente, eu acho que a Nike está mais certa do que a Budweiser. A Nike, ou seja, olha, vamos transformar esse limão numa limonada. A Budweiser, vou tentar tapar o sol com a peneira, porque não é isso que vai fazer. Vai perder consumidores, na verdade, da outra base. Sem dúvida. Isto dava-nos origem aqui a uma outra nova conversa nesta nova forma, muitas vezes, de encarar esta realidade e estes mundos. Deixa-me colocar-te aqui, estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo previsto, colocar-te aqui uma dúvida mais, se quisermos, mais conceptual, mais criativa, que é daquilo que é a tua experiência neste percurso. Quais é que são os aspectos que tu achas que são mais impactantes na forma de uma marca chegar à cabeça e ao coração de um consumidor? É através do aspecto gráfico, é através do conceito que está lá por trás, é através da diversidade que dá, por exemplo, nos diferentes canais, como tu dizes e bem, há uns anos atrás, se calhar, publicidade na televisão e em rádio era o mandatório, hoje temos um enorme mundo digital com imensas coisas, portanto, qual é que é, à data de hoje, da tua experiência e do teu percurso, aqueles que são as matérias mais importantes para nós conseguirmos, de facto, entrar na cabeça e no coração das pessoas? Eu acho que sempre um bom princípio é descobrir o que aquele produto realmente pode ajudar na vida de alguém. E eu costumo dizer que sempre ajudar na vida de alguém, há sempre um chinelo velho para um pé cansado, né? Acreditar muito de que isso é importante, e tentar vender isso com o máximo possível de honestidade e transparência. A partir daí você pode fazer isso de maneira divertida, de maneira séria, de maneira que tenha o uso também de responsabilidade social, ou não, é só humor mesmo. A forma, ela vai ser consequente daquele momento, daquilo que você quer dizer. Mas o que você quer dizer tem que ser algo que você acredite muito. E quando eu falo você, começa no responsável de marketing, mas continua no publicitário responsável para aquela marca naquele momento. Não necessariamente é aquele criativo que está fazendo aquela peça, porque às vezes o criativo tem que ser mesmo isso, criativo solto, ou seja, tem que cair esse briefing, eu tenho que recontar essa história, então eu vou recontar. Mas as boas agências têm um criativo que ele é o responsável por, quase que o novelista, né? Ele é o responsável por, não, eu estou sentindo hoje, nesse momento, esse é o meu trabalho, eu estou sentindo essa marca. E vamos ter que refazer porque essa história até é boa, mas não é dessa marca. Então, mas isso começa lá atrás, começa por acreditar, né? E essa crença tem que ser um pacto entre as duas partes. Se não houver esse pacto entre as duas partes, é possível, mas é mais difícil das coisas acontecerem. Ok, Edson. Resumindo aqui um bocadinho aquilo que foi a nossa conversa, alguns tópicos que eu fui retirando, começamos de facto de uma pessoa que começou por pretender ser médico, advogado, engenheiro, mas que na verdade sentes que desde o início de alguma forma estiveste muito associado a este próprio clichê publicitário. Entrando neste mundo, foi um mundo que de alguma forma te prendeu e ao qual ao fim de 40 anos vais continuando a trabalhar. Algumas mensagens importantes que me parecem valer a pena aqui destacar. Este aspecto que do lado da marca não se pode obviamente querer tudo, nós vamos ter que ir percebendo como é que as coisas estão a acontecer, vamos ter que dar efetivamente valor muitas vezes ao investimento, à capacidade que temos ou não. A questão da ânsia foi uma das questões que várias vezes referimos e que me parece de facto muito importante. Ou seja, a ânsia não é uma coisa cada vez mais exigente, cada vez mais existente, mas na verdade é um prejuízo que nós temos para o nosso dia-a-dia na capacidade de poder trabalhar toda a parte de publicidade. De
de facto é interessante o comentário e o paralelismo que fizeste entre o restaurante e a marca. De facto, na relação com as agências nós queremos chegar, muitas vezes as marcas pretendem chegar ao detalhe, à capacidade de intervenção, mas nós sentamos efetivamente na mesa do restaurante e não vamos dar palpites ao chefe de cozinha sobre o que é que ele nos vem trazer. Um excelente paralelismo daquilo que é a nossa realidade. E de facto, e no final, acho que há aqui dois aspectos que têm a ver com a questão da constância e da consistência, que são dois aspectos muito importantes na relação que se estabelece, quer entre a marca e as agências, quer entre a marca e o próprio consumidor. Não adianta, no fundo, andar como os barcos para cima e para baixo imediatamente, porque se perde esta constância, esta consistência. Edson, para aqui em modo, em jeito de conclusão, deixava-te aqui um desafio. Se tu tivesses hoje, no fundo, vais entrar se calhar num novo ciclo um dia destes e voltas a fazer aqui um break e voltas a fazer outras coisas que não seja necessariamente trabalhar, daquilo que é a tua experiência, o que é que tu deixavas como recomendação aos profissionais das marcas, algo que consideres que seja muito importante que seja tido em atenção nos dias de hoje? Eu vou dizer uma coisa que o meu tio Olavo costuma dizer, é uma frase dele que eu gosto muito, até porque ela reflete o que eu penso, né? Tudo isso que você resumiu da nossa conversa, excelente resumo, mas nada disso acontece porque cai do céu, porque é só por vontade, tem que ter trabalho. Tudo isso exige muito das pessoas, exige muita consciência do que ela está a tratar e exige esforço, porque as coisas não saem a primeira, não saem a segunda, não saem a terceira. Eu não sei se... Eu nunca conheci nenhum gênio, na verdade é essa. Todos os gênios que eu conheci trabalham muito. Então tem essa frase que eu gosto muito, que só existe um lugar no mundo em que a palavra sucesso vem antes da palavra trabalho, que é no dicionário. Fora isso, você tem que trabalhar muito para ter algum tipo de sucesso. Muito bem, Edson. Muito obrigado por todos estes seus contributos. Isto obviamente serve-nos a nós com certeza de inspiração, dá-nos aqui um guião de alguma forma de pensamento, são muito importante. Portanto, de alguma forma chegamos aqui então ao fim do nosso primeiro episódio das Super Talks by Super Brands e voltaremos muito em breve com um novo episódio. Não se esqueçam, podem obviamente ouvir este episódio sempre que quiserem no podcast da RFM, também nas redes sociais. Esperamos por vocês também na próxima semana. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado mais uma vez pelos teus contributos e pela tua inspiração. Obrigado. Super Talks by Super Brands.